Olá a todos, eu sou Cláudio Paiva, analista da Embrapa Gado de Leite, e hoje nós vamos conversar sobre as boas práticas na ordenha. A estrutura da nossa apresentação está da seguinte forma: vamos falar sobre os procedimentos para a ordenha manual, que ainda é muito comum no nosso país, procedimentos para a ordenha mecânica que vem crescendo a cada dia a sua adoção, e é uma tendência, sobre a importância da capacitação do ordenhador para desempenhar esse papel tão importante na fazenda e o perigo do uso diário da ocitocina. Vamos começar falando sobre os procedimentos para a ordenha manual. O primeiro passo é reunir todo o material necessário para a ordenha. Devemos ter à mão todo o material para que façamos uma ordenha correta. O coador, o balde meia-lua, o banquinho, o papel toalha, luvas, aplicador, caneca de fundo escuro e também um balde para fazer uma solução de água clorada. Aí sim podemos conduzir os animais calmamente até a sala de ordenha. Essa condução deve ser feita de forma tranquila, sem gritaria, sem chutes, sem uso de pau, sem uso de ferrões, de eletrochoques, pois tudo isso estressa o animal. E um animal estressado, ele não vai liberar o hormônio da descida do leite, chamado de ocitocina. Então, esse animal deve chegar na sala de ordenha, no curral onde vai ser ordenhado, bem tranquilo, para que a ordenha ocorra de forma tranquila, completa e segura para o animal e para o ordenhador. Uma vez no curral ou na sala de ordenha, deve-se fazer a contenção do animal. Observar que devemos utilizar cordas que não machuquem esse animal e que estejam também limpas. É importante prender o rabo junto à perna, porque o rabo é uma importante fonte de contaminação. Ao ficar solto, ele pode levar poeira, esterco e outras sujeiras para dentro do balde onde está o leite que está sendo ordenhado. Logo após, o ordenhador deve lavar as mãos e antebraços. Esse procedimento deve ser feito sempre que necessário ao longo de todas as etapas da ordenha. Sujou as mãos? Lave as mãos. Para isso, ele deve ter à sua disposição uma pia próxima ao curral, ou então um balde com água clorada, uma mangueira que ele possa de baixa pressão, para que ele possa utilizar de tempos em tempos essa água para lavar as mãos e mantê-las limpas. Lembrando que as mãos do ordenhador é sempre uma fonte de contaminação do leite. O próximo passo é o teste da caneca de fundo escuro. Qual que é a importância do teste da caneca de fundo escuro? Ele serve para identificar as vacas, os novos casos de mastite, as vacas que estão apresentando mastite. Após a identificação de uma vaca com mastite clínica, deve-se lavar as mãos com água e sabão antes de continuar a ordenha do próximo animal. E esse animal que foi identificado com mastite clínica, ele deve ser apartado para ser ordenhado por último, que nós chamamos de linha de ordenha. Os animais com mastite ou em tratamento, eles são ordenhados por último, os animais sadios são ordenhados primeiro. Além disso, já é um pré-estímulo para a liberação da ocitocina, do hormônio da descida do leite, e ao eliminarmos os 3 primeiros jatos na caneca de fundo escuro, estamos eliminando uma porção mais contaminada por bactérias desse leite. Então, já estamos diminuindo a carga microbiana do leite que será armazenado no tanque de expansão na fazenda. Em seguida, vamos colocar o bezerro para apojar. Na grande maioria dos casos, onde tem ordenha manual ainda, os animais são cruzados, tem uma composição racial que necessita a presença do bezerro para a descida do leite pela vaca, pela novilha. Então, a presença do bezerro ao pé, ela é muito comum e ela deve ser feita nesse momento para que a vaca libere o hormônio ocitocina, se sinta confortável e a descida do leite ocorra normalmente. Logo em seguida, devemos amarrar o bezerro ao pé da vaca para que ela fique tranquila e podemos dar prosseguimento à rotina de ordenha. Mais uma vez, reforçando, pegamos no animal, pegamos na vaca, pegamos na corda que está suja, voltamos a lavar as nossas mãos mais uma vez.
O próximo passo é desinfetar os tetos com uma solução clorada. Podemos aqui usar um aplicador sem retorno com uma solução clorada ou utilizar uma mangueira com baixa pressão que vai também para lavar os tetos com água clorada. Lembrando, essa mangueira deve ser de baixa pressão, água clorada e lavar somente os tetos. A gente não deve molhar o ubre, porque essa água vai escorrer contaminada, suja, e vai contaminar o leite que vai para o tanque. É importante também dizer, nesse momento, que a água clorada ela deve ser feita em quantidade suficiente para utilização durante esse período de ordenha. Caso contrário, o cloro vai perdendo sua ação ao longo do tempo. Uma outra coisa importante a ser dita aqui é que devemos fazer a desinfecção do teto com água clorada ou com solução de cloro, pois a baba do bezerro que apojou aqui, ela é muito contaminada, né? Diferente da crença que existe, não, que a baba do bezerro é limpa, utilizamos a baba do bezerro, a própria baba do bezerro a gente pega na mão e limpa os tetos, isso está errado, isso é um procedimento errado que não deve ser feito. Ele está ainda mais contaminando ali a pele dos tetos, e essa contaminação vai parar no leite que será ordenhado. Eu gostaria de dizer aqui que a Embrapa lançou o kit Embrapa de ordenha manual, mostrando como pode ser de forma simples e econômica montar um kit para produzir um leite com qualidade. Consiste num balde, uma mangueira de pendurado no teto, né, do curral, para dar a pressão suficiente para que essa água possa chegar na ponta da mangueira e lavar os tetos da vaca. É um procedimento simples, barato, mas que tem uma eficácia muito grande. Né? Uma grande parte das pessoas tem em mente que produzir leite de qualidade necessita de um equipamento de ordenha mecânica, altas tecnologias. Não, numa ordenha manual, nós podemos sim produzir um leite com altíssima qualidade, e um processo simples é a higiene, lavar as mãos e ordenhar animais com tetos limpos. Né? E para isso, o kit Embrapa de ordenha manual, ele oferece essa tecnologia a um custo muito acessível aos produtores, aos pequenos produtores de leite. E aqui nós temos um trabalho realizado por Brito em 2007, que comprova a eficácia do uso do kit de ordenha manual da Embrapa. Ele mediu, né, a contagem bacteriana total e o percentual de redução da CBT em amostras de leite de rebanhos bovinos antes e após a adoção do kit. Então, a gente pode observar na primeira classe de contagem bacteriana total, ou seja, de 0 a 100 mil UFC por ml, ou de 0 a 100 mil bactérias por ml, o número de rebanhos estudados foram 61 rebanhos. Eles tinham, antes do uso desse kit de ordenha, né, que é o kit com água clorada para lavar os tetos das vacas, tinha uma média de 30 mil bactérias por ml. Depois, caiu para 17, após o uso do kit, 17 mil bactérias, uma redução de 43%. Naqueles rebanhos, em 10 rebanhos, onde a média se concentrava entre 100 e 200 mil, eles tinham uma média de 135 mil, passou para 60 mil bactérias, uma média de 55%. Naqueles rebanhos onde a contaminação era maior, numa variável entre 201 e 300 mil, 8 rebanhos estudados apresentavam uma média de 261 mil bactérias por ml antes do uso do kit da Embrapa. Após o uso, esse valor caiu para 54 mil bactérias, uma redução de quase 80%. E nos rebanhos acima de 300 mil bactérias por ml, em 10 rebanhos estudados, onde tinha uma média de 883 mil bactérias, próximo a 1 milhão de bactérias por ml, caiu para 74 mil bactérias por ml, uma redução de 91%. Na média, nós conseguimos uma redução de 159 mil para 31 mil bactérias por ml, uma redução de 80%. Ou seja, uma tecnologia simples, eficiente, barata, acessível àquele produtor que tem uma produção menor, poucas vacas, e faz a ordenha manual, adotando medidas de higiene, né? Então, é muito importante que a higiene seja pensada em todo o procedimento durante a ordenha.
Feita a desinfecção dos tetos, seja com uma solução clorada num copo com retorno, ou através do uso de uma mangueira com água clorada, igual do kit de ordenha da Embrapa manual, secar os tetos com papel toalha descartável. Nunca utilizar um pano comum para secar todos os tetos dos animais. Esse pano ele funcionará como um fomet, né, que vai transmitir as bactérias de uma vaca que esteja, por exemplo, com infecção, com uma mastite, para o outro animal que esteja sadio. Então, utilizar papel toalha descartável, enxugar bem esses tetos para que não fique nenhum resíduo de solução química, né, para contaminar o leite. E aí sim, o animal está pronto, preparado para ser ordenhado. Essa ordenha deve se iniciar e não deve ser feita nenhum tipo de interrupção para que seja aproveitado ao máximo o pico da ocitocina, do hormônio que promove a injeção do leite. Após a ordenha completa do animal, devemos fazer a imersão dos tetos em solução desinfetante na pós-ordenha. Normalmente, a solução que utilizamos é uma solução de iodo, é uma solução de tintura de iodo de 0,5% a 1%, onde o iodo facilita a marcação, facilita a visualização de onde essa solução foi colocada. Ela deve pegar todo o teto, e não somente a pontinha do teto. Nós devemos imergir todo o teto dentro dessa solução para que podemos ter uma eficácia maior desse desinfetante sobre as bactérias ali presentes. O pós-DIP ele tem a função de prevenir a mastite de origem contagiosa, ou seja, durante a ordenha, as mãos do ordenhador, por exemplo, eles funcionam, né? Eles podem transmitir bactérias de uma vaca que esteja contaminada com mastite para uma vaca sadia. Então, durante a ordenha, há a transmissão de bactérias patógenas causadoras da mastite, e após a ordenha, essa bactéria pode penetrar no orifício do esfíncter e causar a infecção. Então, o pós-DIP ele tem a função de prevenir a mastite de origem que chamamos contagiosa, aquela que é transmitida durante a ordenha por bactérias específicas. Devemos lembrar sempre de coar o leite, porque por mais cuidado que tenhamos nesse processo, né, durante a ordenha manual, pode sempre cair um pelo, um pouco de pelo, um pouco de sujeira, com sujeiras mais grossas, né? Até carrapato é possível cair, né? No momento da ordenha, eles estão presos ali na pele do animal, e durante essa movimentação, durante a ordenha, ele pode haver alguma queda desses parasitas ou outras sujeiras maiores. Por isso a importância de se usar um coador de aço inox ou de plástico atóxico para coar esse leite antes que ele seja entornado no tanque de refrigeração. De forma opcional, vai depender do manejo de cada fazenda, colocar o bezerro para fazer o repasse. Se separou, às vezes, normalmente separa um teto para aquele animal, né? Vai depender também da produção da vaca, se ele vai estar consumindo 4 litros de leite por dia, por exemplo, então vai depender da produção desse animal, se você vai deixar um teto ou mais tetos para aquele animal fazer o repasse e se alimentar. Então, isso fica a cargo de cada fazenda. E após a ordenha, é importante fornecer alimentação às vacas. Por quê? O esfíncter do teto, né, a abertura, ela fica aberta por aproximadamente por até 120 minutos, por até 2 horas. Então, é importante que esse animal vá pastejar, ou se for uma suplementação volumosa no coxo, seja oferecida imediatamente após, para que esses animais permaneçam em pé por o maior tempo possível, para que ocorra o fechamento do esfíncter do teto, evitando assim a infecção por bactérias causadoras da mastite. Bom, vamos conversar agora sobre os procedimentos inadequados durante a ordenha manual, por exemplo, alguns procedimentos que nós devemos evitar durante a ordenha. Um deles, muito comum, que a gente observa em várias fazendas, é o sujeito fumando enquanto ordenha. Aquela cinza de cigarro, obviamente, tem um grande risco de cair dentro do leite, do balde onde está sendo ordenhado e cair. Esse não é um hábito higiênico de ordenhador, né? Fumar
comer durante a ordenha, e são hábitos que devem ser evitados durante o processo de ordenha. Nessa foto, a gente observa também uma condição não muito adequada, né, de falta de limpeza, né, a própria mesa, os baldes. Então, nós devemos ter um ambiente mais limpo possível, mais higiênico possível. A gente vê também que nesse estábulo nós temos restos, né, ali perto da segunda vaca, lá no final, parece com vidro de medicamento jogado no chão, não rapa o curral com frequência, presença de esterco à vontade. Então, tudo isso aumenta a fonte de contaminação desse leite que está sendo ordenhado. Então, rapar com frequência, manter um piso limpo, de preferência cimentado, né? Mas quando não possível, manter esse asseio, né? da limpeza do piso para minimizar os riscos de contaminação desse leite. Outra condição importante também é não fazer o teste da caneca de fundo escuro no chão. Já existe a caneca justamente para recolher aquele resíduo de leite contaminado, ou que vai ser identificado uma vaca com mastite clínica, onde o leite está alterado, como esse que vocês estão vendo, com presença de grumos, presença de pus. Isso não deve ser feito no chão. Por quê? Vai contaminar o ambiente, os outros animais vão pisar, vão levar essa contaminação para o ambiente deles, e vão deitar nesse chão também muitas vezes, e vão se contaminar, e vai aumentar o risco, né, de incidência de mastite nesse rebanho, além da contaminação do leite. A ordenha também deve ser feita em baldes próprios, né, em latões próprios, com meia-lua de preferência, aquela cobertura de meia-lua, para evitar o máximo de queda de pelos, parasitas, poeira, e não em um latão como esse, um latão de óleo, né? Nós estamos falando de um alimento que vai ser consumido pelos seres humanos, pela nossa família, pelos nossos filhos, né? Então, a gente deve evitar esse tipo de procedimento. Muitas vezes não é por maldade, é por falta de informação que o ordenhador, às vezes falta até de condição, faz esse tipo tem esse tipo de atitude. Mas devemos evitar o máximo possível, está muito errado. Né? Presença de panos, né, para enxugar o teto das vacas, colocando os panos em cima dos animais, coador que não lava, nem impregnados, amarelados, sujos, guardados de forma inadequada, misturado com garrafa de café, sujeira para todo lado nas prateleiras, né? Um leite com que não foi coado adequadamente, com presença de mosquito, né? E provavelmente outras sujeiras. Então, nós devemos ter cuidado também com o ambiente que nós temos ordenhando esses animais, né? Então, a higiene do ordenhador é muito importante, e a higiene, a limpeza do ambiente também é muito importante para a gente obter um leite de qualidade, com baixa contaminação bacteriana e com menos risco de transmissão de micro-organismos, de patógenos causadores da mastite nesses animais, o que vai causar prejuízo, né, para a nossa atividade. Antes de falarmos um pouco sobre os procedimentos em ordenhas mecânicas, vamos falar um pouquinho dos modelos de ordenhas mecânicas existentes. É bom saber que a ordenha mecânica é uma tendência, ela tem crescido, né, nas últimas décadas, 2, 3 décadas no país, e ela vai, ao meu ver, né, nós não vamos ter mais a questão da ordenha manual. A ordenha manual ainda é muito comum no nosso país, a gente tem um contingente muito grande de produtores de leite, de pequenos produtores de leite, né, mais de 1 milhão de produtores de leite no país. Mas à medida que esses produtores vão se profissionalizando, vão aumentando a sua renda, eles vão saindo da ordenha manual e vão passando para a ordenha mecânica. Nós temos a ordenha do tipo balde ao pé, do tipo móvel, do seu lado esquerdo, essa foto do lado esquerdo a gente pode ver, uma ordenha móvel, e do lado direito uma ordenha com balde fixo, né, que tem mais vantagens, porque você não leva o barulho, o motor da ordenha para próximo do animal, simplesmente os conjuntos de ordenha e o balde e a bomba de vácuo, né, o motor que faz o barulho para produzir o vácuo necessário para ordenhar esses animais, ele fica distante, e isso também melhora a questão de estresse, de conforto dos animais e do próprio ordenhador. Um outro tipo muito comum que tem crescido cada vez mais, inclusive substituindo a ordenha balde ao pé, que é uma outra tendência, são as ordenhas canalizadas, de circuito fechado.
onde a grande vantagem é a qualidade da ordenha, a qualidade da mão de obra, né, utilizada aqui. Ela faz qualidade de vida, né, para o ordenhador. Você não tem que carregar mais um latão de 50 litros, de 40 litros nas costas para derramar no tanque, por exemplo. O leite ele é ordenhado da vaca, cai numa linha de transporte de leite e é bombeado diretamente para o tanque. Então você também tem menos contato humano com o leite, você tem menos manipulação desse leite pelo ser humano, pelo ordenhador, e com isso você tem menos fontes de contaminação. Existem outros riscos envolvidos, é lógico, a limpeza desse equipamento de ordenha também é um ponto muito importante que deve ser pensado. Se ele não for feito adequadamente, aumenta-se a contagem bacteriana e muito. Assim como a higiene do ordenhador, na ordenha manual das mãos, deve ser muito bem pensada do ambiente, a higiene do equipamento de ordenha é fundamental para a obtenção de um leite de qualidade nesse sistema de ordenha. E só a título de curiosidade, nós temos já no país mais de 100 ordenhas robotizadas instaladas, uma coisa que impensável, né, há poucos anos atrás, há menos de uma década atrás. A primeira ordenha robotizada ela foi instalada no país em 2012, no Paraná, e hoje nós já temos, há 8 anos depois, nós já temos mais de 100 robôs operando no país. Isso também é uma tendência, não é para todos os lugares, são nichos específicos, principalmente no sul do país, isso tem acontecido bastante, mas fica a título de curiosidade que tem ocupado o seu espaço e terá sempre um nicho para a sua aplicação. Especificamente em relação aos procedimentos para a ordenha mecânica, devemos novamente reunir todo o material necessário antes de começar a ordenha, o coador, que vai ser continuando sendo, em alguns casos, necessários, né? No caso da ordenha do balde ao pé ou da ordenha móvel, esse coador é necessário, porque você vai encher o latão com leite e depois você tem que coar ele antes de jogar no tanque de ordenha, no tanque de refrigeração, me desculpe. Os aplicadores de pré e pós-dip, antes e depois da ordenha, com desinfetantes, a caneca de fundo escuro, o papel toalha também. E na ordenha canalizada, a foto do lado direito mostra que nós temos que também ter o filtro, né? O filtro que vai ser por onde o leite vai passar de forma automática, à medida que ele vai sendo ordenhado, ele já vai sendo filtrado, já vai sendo conduzido para o tanque de expansão. Vamos colocar o filtro, é importante colocar o filtro na linha de transporte do leite. Deve-se utilizar apenas um filtro por ordenha, não devemos reaproveitar esse filtro. Esse filtro ele foi dimensionado, fabricado para fazer uma filtração por ordenha, tanto que em grandes fazendas que ordenham 18, 20, 24 horas, utiliza-se 2, 3 filtros por turno, né? Então, porque ele tem uma capacidade de filtração limitada por tempo, inclusive, ele vai perdendo suas propriedades. Então, nós devemos usar um filtro por ordenha somente, e não lavar esses filtros, tentando economizar, que essa é uma economia, como a gente chama, o barato que pode sair muito caro. A contaminação do leite pode aumentar, inclusive. Devemos, da mesma forma que na ordenha manual, conduzir os animais calmamente até a sala de espera e depois para a sala de ordenha, sem pontapés, sem gritos, sem choques, sem furões, sem ferrões. Esses animais têm que estar calmos, tranquilos e não estressados para a liberação do hormônio da ocitocina. Não podemos dispensar aqui a higienização das mãos, dos braços, dos antebraços, assim como na ordenha manual. É fundamental que o ordenhador tenha esses hábitos higiênicos. A utilização de luvas, ela, na grande parte das fazendas, ela ainda não é comum, mas em fazendas que já atingiram níveis de excelência em qualidade do leite, os detalhes fazem toda a diferença. Então, as nossas mãos, elas são cheias de ranhuras que guardam, né, micro-organismos. Nós temos na nossa mão presença de micro-organismos e, ao pegar no teto da vaca, no ambiente mais sujo, nós podemos levar esses micro-organismos que estão contaminando nossas mãos de uma vaca para outra. Não é porque estamos utilizando luva que devemos desfazer do processo de higiene.
né? As luvas também vão se sujar, mas elas são mais lisas, elas têm menos espaço para adesão dessas bactérias, e com isso elas se tornam mais eficazes no processo de interrupção de transmissão de patógenos. Mas devemos manter elas limpas, lavar as mãos com produtos desinfetantes sempre que necessário, mesmo com a utilização de luvas. Logo em seguida, vamos fazer o teste da caneca de fundo escuro, onde nós já vimos a importância do teste da caneca de fundo escuro. No caso de ordenhas mecânicas, em sua grande maioria, nós não temos a presença do bezerro ao pé, mas ainda podemos observar em várias fazendas a presença do bezerro, que vai exigir uma confecção do sistema de contenção dos animais um pouco diferente para que esses bezerros possam se aproximar das suas mães, das vacas presentes ali, né? Mas na grande maioria das ordenhas mecânicas tem se eliminado a presença do bezerro ao pé. Então nós temos como principal função, repetindo, identificar novos casos de mastite clínica, eliminar a porção do leite mais contaminada e estimular a descida do leite. Ao pegar no teto, esse é o principal estímulo que nós estamos oferecendo a esse animal para que ele libere a ocitocina na corrente sanguínea e ela possa provocar a ejeção do leite. Então, é fundamental esse teste da caneca de fundo escuro por esses 3 motivos. Logo em seguida, devemos fazer a desinfecção dos tetos, utilizando um frasco desinfetante sem retorno, né? E o frasco sem retorno ele não permite que o desinfetante que entrou em contato com o teto do animal ele retorne para o frasco, e ao retornar para o frasco, ele desnatura esse desinfetante, ele diminui sua capacidade desinfetante aos poucos. Então, o sem retorno, ele mantém a capacidade do líquido ali armazenado por mais tempo e mais eficiente. E a função do pré-dipping, o que nós chamamos de pré-dipping, é prevenir a mastite de origem ambiental. A mastite de origem ambiental é aquela em que o animal ele vem do ambiente em que ele vive, em que ele está, ele vem com essas bactérias aderidas à pele do teto, à superfície da pele do teto, e durante a ordenha, essas bactérias podem ser introduzidas pelo orifício do teto durante a ordenha para o interior da glândula mamária, causando a infecção, né? Normalmente, essas bactérias, né, que são do ambiente, por isso que nós chamamos mastite de origem ambiental, causada por bactérias que normalmente vivem no ambiente em que os animais estão. Por isso a importância de realizar o pré-dipping. Após a realização do pré-dipping, devemos secar os tetos com papel toalha descartável, lembrando, utilizar papel toalha, um papel toalha para cada ou mais papéis toalha para cada vaca, né? Não devemos utilizar panos, isso aumenta o risco de transmissão de patógenos causadores da mastite, secar bem por evitar que haja algum tipo de deslizamento ao acoplar as teteiras. Um outro ponto importante que não foi comentado aqui se houver necessidade de lavar os tetos das vacas, esses tetos devem ser lavados antes da aplicação do pré-dipping. Então, a gente deve lavar os tetos das vacas até mesmo antes do uso da caneca de fundo escuro. Mas devemos evitar ao máximo o uso de águas durante o procedimento de ordenha, somente quando houver muita necessidade, quando esses animais chegarem com barro extremo, com esterco extremo grudado ali na ponta dos tetos. Utilizar água de baixa pressão para não molhar somente os tetos, não molhar o úbere todo. Então, água somente quando necessário. A água é a estrada que a bactéria precisa para infectar a glândula mamária. Ao diminuirmos o uso de água durante o procedimento de ordenha, nós estamos diminuindo o risco de incidência de mastite no rebanho. Então, se o animal chega muito sujo, com os tetos muito sujos, utilizamos a água, lavamos os tetos e assim fazemos o teste da caneca de fundo escuro e depois o pré-dipping. Feito isso, depois que secou os tetos com papel toalha descartável, devemos colocar os conjuntos de ordenha. E aqui nós podemos observar
que a gente tem um procedimento correto para colocar esse conjunto de ordenha. Não é todo copo coletor que nos permite fazer essa angulação da teteira antes de colocar o conjunto de ordenha. Se vocês puderem observar nessa foto, nós estamos quebrando a teteira e evitando que ocorra a entrada de ar pela boca da teteira, pela parte superior do copo da teteira. Ao fazermos isso, nós evitamos uma condição que chama gradiente de pressão reversa. O que é o gradiente de pressão reversa? É quando há entrada de ar em uma das bocas da teteira, e essa entrada de ar, devido à diferença de nível de vácuo, de pressão de vácuo interna e externa, provoca, como vocês podem ver do lado esquerdo, uma inversão do fluxo, como vocês podem ver do lado direito, uma inversão do fluxo do leite, fazendo com que o leite que esteja sendo ordenhado de um teto, ele possa carrear, se ele estiver contaminado por bactérias causadoras da mastite, ele pode carrear essas bactérias impactando no outro teto da vaca e injetando esses micro-organismos para o interior da glândula mamária e provocando a infecção do outro quarto que estava sadio. Então, a colocação correta do conjunto de ordenha, no momento de colocar os conjuntos, é muito importante que o ordenhador preste atenção para evitar a entrada de ar. Ele deve quebrar o conjunto de ordenha e rapidamente acoplar no teto para evitar essa entrada de ar. Da mesma forma, se não enxugarmos os tetos adequadamente, tetos úmidos ou molhados provocam o deslizamento de teteiras, que a gente chama de deslizamento de teteiras. E esse deslizamento de teteiras vai provocar entrada de ar na abertura, na boca do copo da teteira, e provocar essa inversão de fluxo de leite, fazendo com que aumente o risco de transmissão de patógenos da mastite de um quarto contaminado para um quarto sadio no mesmo animal. Então, aqui nós temos uma posição também correta do conjunto de teteira, com alinhamento das mangueiras. As mangueiras longas do leite, vocês podem observar, elas devem estar em sentido longitudinal do animal, ou seja, em direção à cabeça do animal. Isso diminui o risco desse animal dar um coice ou retirar o conjunto de ordenha com as patas, evitando com que esse conjunto caia no chão, aumente a contaminação do leite, aumente a contaminação dos copos da teteira, das próprias teteiras, né, aumentando a contaminação do leite, o risco de contaminação por bactérias causadoras da mastite e tudo mais. No momento de retirar o conjunto de ordenha do úbrio da vaca, devemos prestar atenção, como na foto à sua esquerda, para fechar a válvula antes de puxar o conjunto de ordenha. Senão a gente arranca o conjunto de ordenha à força desse animal e aumenta o risco de provocar uma lesão de ponta de esfíncter do teto, que, consequentemente, vai aumentar a chance desse animal pegar uma mastite no futuro, né? Na foto à direita, nós podemos observar extratores automáticos de teteira. Eles melhoram muito o processo, né, diminui a mão de obra, porque eles são programados para, quando houver a diminuição do fluxo de leite, ocorra a retirada do conjunto automático de ordenha e diminui o risco de sobreordenha. Um outro ponto importante que o ordenhador deve ficar atento. Ou seja, com a diminuição do fluxo de leite, ao término da ordenha, esse conjunto deve ser retirado o mais rápido possível. Porque sem fluxo de leite e com o nível de vácuo atuando diretamente na ponta do esfíncter do teto, quanto mais tempo isso ocorrer, maior o risco de provocarmos lesões, danos nas pontas dos tetos, e maior o risco de causar a mastite, o que nós chamamos de sobreordenha. Logo em seguida, devemos fazer a imersão dos tetos com solução desinfetante. Normalmente a gente utiliza uma solução de iodo, com uma caneca, um aplicador sem retorno, imergindo todo o teto dentro da solução, né? Observar sempre isso é muito importante. Como já foi dito anteriormente lá no procedimento de ordenha manual, tem o objetivo de prevenir a mastite de origem contagiosa. Da mesma forma, assim que os animais forem liberados da ordenha, devemos fornecer suplementação volumosa às vacas logo após a ordenha, porque o esfíncter permanece aberto
pelos próximos até 120 minutos. E devemos evitar com que essa vaca se deite num ambiente mais sujo, contaminado, que pode aumentar o risco e incidência de mastite no rebanho. Algumas condições inadequadas para a ordenha mecânica. Nós falamos do filtro. E o filtro, logo após a ordenha, é um bom parâmetro para a gente fazer um diagnóstico se os procedimentos de ordenha estão bons ou estão ruins. A foto do lado esquerdo é tudo aquilo que nós não queremos de um filtro. Ele cumpriu o seu papel, né, fez a filtração, mas ele está extremamente sujo. Um filtro branco está marrom, completamente tomado por sujeira, por terra, por barro, por esterco. O filtro da direita é um filtro que nós desejamos, ou seja, os procedimentos de higiene, de cuidados durante a ordenha foram tomados pelo ordenhador. E isso indica também que o ambiente em que o animal está é um ambiente também propício para que ele permaneça, um ambiente limpo, um ambiente seco, um ambiente higienizado, né? Diferente da foto do lado esquerdo, onde o ambiente pode ser um ambiente como esse que nós estamos observando, onde nós temos vacas atoladas em barro, com estresse térmico, vacas desconfortáveis, mergulhadas no esterco, na lama. Isso não é ambiente para vaca de leite permanecer, né? Isso é muito ruim, isso é extremamente inadequado. E aí não tem procedimento de ordenha dentro do fosso lá que dê conta de manter, às vezes, a higiene uma higiene adequada naquele momento. Podemos observar, o animal chega uma condição extremamente suja, né, imundo, as teteiras, né, os conjuntos de ordenha também estão sujos, não tem como ter uma ordenha adequada num ambiente como esse. Esse animal, né, as ordenhas, por algum motivo também caem no chão, ambiente sujo, contaminado, ou seja, essas são condições que nós não queremos dentro de uma ordenha mecânica, porque nós não vamos conseguir produzir um leite de alta qualidade. Além disso, o funcionamento do equipamento ele é muito importante, nós não vamos entrar a fundo nessa matéria agora, mas as boas práticas de ordenha nos ensinam que nós devemos ter um equipamento funcionando de forma correta, né? O que o ordenhador pode observar é em relação ao nível de vácuo, ver se o nível de vácuo está adequado, programado para aquela ordenha, né? Quando ele liga o equipamento de ordenha, a primeira coisa que ele verifica é se o ponteiro do vacômetro, do medidor do nível de vácuo, ele atingiu o nível especificado pelo técnico que montou a ordenha. Se o nível de vácuo estiver muito baixo, o que vai acontecer? Nós vamos ter extração incompleta do leite, queda e deslizamento de teteiras, limpeza da ordenha vai ficar comprometida, flutuação de nível de vácuo, ou seja, nós vamos ter contaminação bacteriana do leite e maior incidência de mastite no rebanho, prejuízo duplo. E se o nível de vácuo for muito alto, for excessivo, nós vamos conseguir ordenhar esses animais de forma correta e completa? Também não. Níveis de vácuo muito alto provocam lesões nos tetos, com consequente congestão desses tetos, fechamento do canal do teto, nós vamos ter uma extração incompleta do leite disponível e prolapso de esfíncter entre uma das lesões mais comuns para esse tipo de procedimento, de acometimento, em relação ao funcionamento do equipamento de ordenha. Então, o funcionamento do equipamento de ordenha também tem a ver com boas práticas de ordenha, devendo o ordenhador estar sempre atento ao seu funcionamento, à produção de vácuo, ao regulador de vácuo, ao sistema de pulsação, se está ocorrendo de forma correta. Tudo isso deve ser observado. Perdão. Um outro ponto importante que deve ser observado é em relação ao desgaste das teteiras. As teteiras, elas abrem e fecham 60 vezes por minuto. Então, elas têm um prazo, elas são feitas de borracha ou de silicone, elas têm um prazo de utilização. Elas devem ser trocadas de tempos em tempos, 2.500 ordenhas para teteiras de borrachas ou 7.500 ordenhas para ordenhas de silicone, ou a cada 6 meses, o que incidir primeiro. Né? Porque já existem pesquisas mostrando que ordenhas, teteiras sobreusadas, elas diminuem até 4 ou 5% a extração do leite disponível.
Então, a gente não consegue extrair de forma correta e completa todo o leite disponível pelo animal ao utilizarmos em sobreexcesso essas teteiras. Então, elas provocam massagem deficiente dos tetos, o que pode provocar mais lesões, tempo de ordenha aumenta, fica prolongado, maior índice de leite disponível, residual, defesa natural dos tetos fica reduzida, as bactérias sobrevivem à limpeza, porque elas têm ranhuras, elas têm rachaduras, são ambientes propícios para a adesão e alojamento e crescimento dessas bactérias, de contaminação ao leite, para a transmissão da mastite, né? Então, as teteiras também, a observação da troca das mangueiras, das teteiras, das partes de borracha do equipamento, é muito importante também e devemos ficar atentos a isso. Isso faz parte um pouco já da capacitação do ordenador, né? Não adianta a gente entregar um equipamento de ordenha, mesmo na ordenha manual, se a gente não treinar, não capacitar esse funcionário. E ele tem uma função muito importante na fazenda, né? Porque é uma tarefa diária, não tem feriado, não tem dia de ano novo, não tem Natal, são todos os dias do ano. E esse funcionário, ele tem que estar bem com o que ele faz, ele tem que gostar do que ele faz, tem que ter hábitos higiênicos, tem que ter disposição em mudar alguns antigos hábitos. Então, a escolha do ordenador depende desse perfil, dessas habilidades e a vontade de realizar essas atividades. Além disso, cumpriu todos esses processos, ele tem que gostar do que faz, né? Tem que querer fazer aquilo e nós temos que capacitar esse ordenador. Às vezes ele gosta, tem o perfil, mas ele não foi treinado adequadamente. Então, o treinamento é extremamente importante. O equipamento de ordenha não funciona sozinho, a não ser a ordenha robotizada, que faz todos os processos. Mas 99,9% das fazendas no Brasil que tem equipamento de ordenha mecânica ou faz ordenha manual, depende do ser humano para realizar essa atividade. E como ter do ser humano, ele deve ser capacitado. E a capacitação desse ordenador deve ser focada na padronização da rotina de ordenha. A rotina de ordenha apresenta grande influência no reflexo de ejeção do leite. Então, a padronização, como nós vimos no primeiro tópico, no segundo tópico, é extremamente importante. Se ele fizer no primeiro dia de um jeito, no segundo dia no jeito, no primeiro mês de um jeito, no segundo mês de outro jeito, e ele não tem uma regularidade dos processos, ele não sabe como fazer adequadamente aqueles processos de forma repetida, contínua e padronizada, não vai funcionar. Nós vamos estar sempre perdendo dinheiro por ter um processo mal feito ou não padronizado, que provoca maior contaminação do leite e maior risco de incidente de mastite no rebanho. Então, enfim, aqui novamente só repetindo um pouco mais da questão da capacitação do ordenador. Ele deve prestar atenção a tudo que está acontecendo à sua volta, como nós falamos, desde a bomba de vácuo, ao regulador de vácuo, ao barulho da bomba de vácuo, ao barulho do regulador de vácuo, ao som do sistema de pulsação, a lubrificação da bomba de vácuo de forma rotineira, né? Então, o ordenador ele deve utilizar os seus sentidos, a visão, ele deve utilizar o ouvido, né, a audição, para observar possíveis alterações no funcionamento do sistema de equipamento de ordenha, para poder proativamente fazer uma intervenção, ou chamar um técnico para resolver um problema mais sério, ou ele mesmo fazer pequenos reparos que é de sua alçada ali no dia a dia. E os últimos dois tópicos desses slides, né, é importante falar que sintomas como quedas frequentes do conjunto de ordenha podem indicar nível de vácuo baixo, né, ou mau funcionamento do regulador de vácuo. Nós já observamos qual que é o significado disso na prática. E, por outro lado, vacas que ficam pisoteando o chão com frequência, coloração arroxeada ao termo da ordenha dos tetos. Isso pode indicar que falha no sistema de pulsação ou nível de vácuo muito alto, o que aumenta o risco de lesão nos tetos e incidência de mastite. Ou seja, é uma tarefa extremamente importante a do ordenador, ele deve prestar atenção a tudo à sua volta o tempo todo, mas para isso ele tem que ser capacitado. E a padronização dos procedimentos de ordenha, seja manual ou de ordenha mecânica, deve ser uma premissa básica da fazenda.
E, por último, para finalizar a nossa apresentação, falar um pouco do perigo do uso diário da ocitocina, aquele hormônio da descida do leite, né? Repetindo novamente, é um hormônio produzido no cérebro, né, no hipotálamo, liberado pela glândula hipófise, e ele cai na corrente sanguínea e vai atuar sobre as células, as células musculares que envolvem os alvéolos da glândula mamária, provocando a contração desses alvéolos, a injeção do leite, e assim, por diferença de pressão, nós podemos extrair todo esse leite da glândula mamária. Lembrando que 70% ou um pouco mais desse leite está preso dentro desses alvéolos, por isso nós precisamos estimular esse animal a liberar a ocitocina, né, em torno de 30% ou um pouco menos está disponível nas cisternas da glândula mamária ali do úbere, já prontamente disponível. E para que ocorra a descida do leite de forma adequada, é necessário um ambiente tranquilo no momento da ordenha e que os animais sejam tratados sem estresse. Então, na foto à direita, nós temos o esquema, uma representação esquemática de Santos e Fonseca do reflexo de exerção do leite. Por isso que o tato, o estímulo tátil, aquele de pegar no teto da vaca, de fazer o teste da caneca de fundo escuro, é extremamente importante. Ele vai estimular o cérebro, a hipófise, a liberar a ocitocina na corrente sanguínea para agir, né, nos alvéolos, nas células mioepiteliais dos alvéolos, e provocar essa contração e essa ejeção do leite que está presente nos alvéolos. O uso da ocitocina diária, é bom dizer, ele é muito comum, né, ou mais comum, muito não, mas mais comum em rebanhos de animais cruzados, com a presença de bezerro ao pé, onde, né, as fazendas não querem fazer o uso do bezerro ao pé, e tem feito o uso de ocitocina exógena, ou seja, aplicando, né, 1 ml, por exemplo, de ocitocina na veia mamária, direta na veia mamária, para a descida do leite. Mas esse procedimento pode trazer mais prejuízo do que benefícios. Só lembrando aqui um pouquinho que são fatores estressantes para a vaca no momento da ordenha, como bater nas vacas, usar cachorros para conduzir os animais, choques e ferrões, gritar, correr com as vacas, sala de espera de ordenha pequena, com pouco espaço para a vaca, falta de bebedouros e sombra na sala de espera, por exemplo. Então, qual que é o perigo do uso diário da ocitocina? Primeiro, tem a ver com o aumento do custo de produção. Quanto maior o rebanho, maior o custo de aquisição com o medicamento. São 365 dias no ano, 2 vezes por dia, pelo menos, aplicando a ocitocina diretamente nesses animais. Então, é um custo em relação à aquisição do medicamento. Há também a questão da dependência temporária do medicamento para a descida do leite das vacas. No médio e longo prazo, a substituição do hormônio natural pelo sintético altera a fisiologia do animal, tornando o animal dependente da aplicação diária temporariamente. Qual que é o melhor momento se a gente quiser parar de fazer a aplicação de ocitocina desses animais? É no momento da secagem desses animais. É lógico que se um animal que está dependente da aplicação exógena da ocitocina, se você que tirar a aplicação de um dia para o outro, vai quebrar o leite. Né? Você não, um fazendeiro que tem isso como rotina, ele não tem condições de retirar a ocitocina do dia para a noite da sua fazenda. Então, à medida que ele for secando esses animais, ele vai começando uma nova lactação sem o uso da ocitocina, que é perfeitamente possível. Além disso, ao meu ver, que é o maior perigo do uso diário da ocitocina, está relacionado ao risco de infecções sistêmicas e transmissão de doenças. E entre essas doenças, a tripanossomia, a tripanossomose, é uma das doenças que está mais acometendo os nossos rebanhos aqui no Brasil, provocando mortes de rebanhos inteiros, ou de uma grande parcela desses animais, pois o tratamento é muito caro e a taxa de mortalidade é relativamente alta. Então, nós temos relatos de rebanhos que estão sendo realmente assim, dizimados pela questão da tripanossomose. Por causa, o uso compartilhado da agulha aumenta o risco de transmissão dessas doenças, né? Podendo trazer sérios problemas sanitários e inviabilizar economicamente o sistema de produção. Então, não devemos fazer o uso de ocitocina. E, além disso, o aumento do tempo de ordenha. Com mais uma tarefa dentro da rotina de ordenha, haverá aumento do tempo total de ordenha. É mais um passo dentro daqueles procedimentos de ordenha a se fazer. Então, devemos pensar seriamente em abandonar o uso diário de ocitocina como uma regra para todos os animais e deixar para que faça o uso em condições específicas e, quando fazer
fazer de forma higiênica para que não ocorra nenhum tipo de risco de transmissão de doenças por esse procedimento. O nosso contato é claudio.paiva@embrapa.br, o saque é cnpgl.atende@embrapa.br ou por telefone 32 aqui em Juiz de Fora, 3311-7574. Estou à disposição para qualquer dúvida e desejo a todos um bom Agrotins 2020. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.